Bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, em agradecimento por tudo que Ele tão bondosamente nos oferece. Agradecer muito particularmente o momento reencarnatório que nos concedeu. Essa chance a mais para que nós cheguemos ao grande objetivo da perfeição moral. Agradecer aos bons amigos da espiritualidade, a companhia, o aconselhamento, rogando que se mantenham conosco, nos auxiliando para que das leituras do dia de hoje nós consigamos extrair melhores e maiores entendimentos, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira do Livro dos Espíritos e entramos na semana passada no capítulo de número 2 da Lei de Adoração. Na primeira leitura, a título de ligação com a leitura anterior, nós extraímos que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. É a forma que nós temos de nos aproximar como almas de Deus. É um sentimento inato, como inata é a percepção que nós temos da existência de Deus. E é também um sentimento generalizado na humanidade. A verdadeira adoração, aquela que efetivamente alcança a Deus, é a adoração praticada do coração. E o nosso irmão fez questão de enfatizar que Deus prefere os que adoram sinceramente, do fundo do coração, fazendo o bem e evitando o mal. Poderíamos sintetizar a ideia do nosso irmão a respeito de adoração nessa frase. Adorar a Deus é, do fundo do coração, sinceramente, fazer o bem e evitar o mal. Vimos também que o nosso irmão apresenta uma visão diferente daquela que nós temos acerca da vida contemplativa. Pessoas que se dedicam a se segregarem do meio para se dedicarem a Deus. E o nosso irmão coloca aqui, Deus deseja que o homem pense nele, mas não deseja que o homem só pense nele. Por conta disso, Deus deu a nós, na encarnação, outras tarefas, outras atribuições, que dividem, vamos colocar assim, que dividem a atenção. É olhar para Deus e olhar para aqueles que estão à nossa volta na vida de relação. Nosso irmão chega a dizer que uma vida contemplativa seria uma vida inútil, já que não reverte em ação, em prol, em benefício dos nossos irmãos de caminhada. E nós entramos, no finalzinho da nossa última leitura, na prece. Nosso irmão definiu a prece como o ato de adoração. É um ato de adoração. É a maneira, vamos dizer assim, palpável, concreta, através da qual o homem adora a Deus, a prece. E ele colocou que orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, de Deus, pôr-se em comunicação com Deus. O nosso irmão diz, olha, a prece torna o homem melhor, porque o fortalece contra as tentações do mal. E o nosso irmão também fez questão de dizer que a prece pode ser de 3 tipos, a adoração pura e simples, ou louvação, louvar a Deus, a de petição, pedir a Deus, e a de gratidão, agradecer a Deus. Por fim, nós paramos aqui, questão 660 e questão 660A, o nosso irmão fez questão de dizer que o alcance da prece fica reduzido, não alcança a Deus com toda a sua intensidade, se o homem
não fizeram a sua autocrítica se ele não enxergar em si mesmo os erros que deve corrigir. E, nesse ponto, nós paramos, vamos retomar então na questão 661. Pergunta Kardec: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Nosso irmão responde assim: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém o perdão de Deus mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais do que as palavras. Nós pensamos que encarecendo a Deus o esquecimento de nossas faltas, que efetivamente nós as apagamos. E o nosso irmão diz, olha, a prece não esconde as faltas, elas permanecem aí. Mas aquele que pede perdão com sinceridade, pode obtê-lo, se modificar seu procedimento. E arremata: as boas ações, as atitudes corretas no bem, são a melhor prece, pois os atos valem mais do que palavras. Só para a gente fechar essa ideia, vamos lembrar de Jesus, quando alguém o procurava buscando a cura, e o mestre caridosamente estendia a cura às criaturas, ele fazia questão de dizer: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É nesse sentido que o nosso irmão diz. O vai e não peques mais significa muda o teu procedimento, muda a tua maneira de agir, para que não te aconteça coisa pior. E ele diz, olha, a prece tem o condão, de, vamos dizer assim, de minimizar as nossas faltas se nós mudarmos a forma de proceder e não errarmos mais. Questão 662. Pergunta o Kardec: pode-se, com utilidade, orar por outrem, orar por outra pessoa? Aquilo nós chamamos prece intercessória, intercedendo por alguém. Nosso orientador responde assim: o espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseja fazer. E segue-se uma nota do Kardec. Ele diz assim: o pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Vou repetir, essa ideia é preciosa. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outrem é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar em auxílio daquele por quem oramos os bons espíritos que lhe virão sugerir bons pensamentos e dar a força de que necessitem o seu corpo e a sua alma. Mas, ainda aqui, a prece do coração é tudo, a dos lábios nada vale. Então, a prece intercessória tem grande valor, porque é a mobilização da nossa vontade, é a mobilização do nosso pensamento. Então, como pensamento e vontade são forças poderosas, toda vez que nós os dirigimos na direção de alguém, em auxílio de alguém, nós fatalmente o alcançaremos. E mais, junta-se a nós os bons espíritos que vêm reforçar essa nossa vontade, vêm atuar em favor, em prol dessa nossa vontade.
Questão 663. Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Muitos de nós oramos pedindo: afasta de mim esse cálice, na esperança de que Deus mude a direção da nossa vivência. E aí o nosso orientador responde assim: as vossas provas estão na mão de Deus. As vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Hemos dito que a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto o que do vosso ponto de vista mesquinho e do da vossa vida efêmera vos parece um grande mal, é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor, pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. As súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque não fez a vosso favor um milagre, enquanto que vos assiste por meios tão naturais, que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. A pergunta é: pode a prece mudar a natureza das provas que nós temos que encarar, temos que ultrapassar? E o nosso orientador responde longamente a verdade, mas dizendo simplesmente não. A sua prece lhe dá outras possibilidades, vamos colocar assim. Lhe dá a assistência dos bons espíritos que lhe fortalecem para ultrapassar a dificuldade. Lhe dá acesso ao aconselhamento, à orientação, por onde vêm as ideias luminosas que nos permitem resolver os problemas, né? Então, não se trata de afastar de você o cálice, mas se trata de fazê-lo ingerir o seu conteúdo, né, de uma maneira mais palatável. É viver a dificuldade que nós próprios nos impomos, né, com um reforço, vamos chamar de um reforço de força oriundo de Deus, trazido a nós pelos bons amigos que trabalham na seara do Pai, né, que trabalham na obra do Pai. Então, essa é a ideia que nós temos que ter. Não haverá um milagre, mas, por certo, a assistência, por certo, o amparo, o apoio, né, que nos permitirá resolver por nós mesmos o problema que nós criamos. Essa é a ideia que fica da 663. Questão 664. Pergunta a Kardec: será útil
que oremos pelos mortos e pelos espíritos sofredores? E neste caso, se for útil, como lhes podem as nossas preces proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Têm elas o poder de abrandar a justiça de Deus? A resposta é dada por ninguém menos que São Luís. E o orientador diz assim, São Luís: a prece não pode ter o efeito de mudar os desígnios de Deus. Mas a alma, por quem se ora, experimenta alívio, porque recebe assim um testemunho do interesse que inspira àquele que por ela pede. E também porque o desgraçado sente sempre um refrigério quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Por outro lado, mediante a prece, aquele que ora concita o desgraçado ao arrependimento e ao desejo de fazer o que é necessário para ser feliz. Neste sentido, no sentido de mudar o nosso irmão, seu arrependimento e desejo de fazer o necessário para ser feliz. Neste sentido é que se lhe pode abreviar a pena, se por sua parte, por parte daquele que recebe a oração, se por sua parte ele secunda a prece com boa vontade. O desejo de melhorar-se, despertado pela prece, atrai para junto do espírito sofredor espíritos melhores, que o vão esclarecer, consolar e dar-lhe esperanças. Jesus orava pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos desse modo que culpados vos tornaríeis se não fizesseis o mesmo pelos que mais necessitam das vossas preces. A resposta é: Jesus orava por quem precisava, pedia por quem precisava, intercedia pelos sofredores. Nós somos cristãos, devemos fazer o mesmo, né? E aqui ele dá uma ideia que para nós tem que ficar. A prece não tem o condão de mudar a natureza da prova, da dificuldade. Ela tem o condão de reforçar a energia, a fé, a capacidade de quem deve sofrer a provação. No plano espiritual, para os sofredores, aqueles que se encontram em desgraça, que se colocaram em desgraça, a prece funciona como um elemento de retificação, de mudança, inspirando arrependimento e o desejo de mudar-se para alcançar felicidade. É nesse sentido que melhora a condição do desgraçado na erraticidade, quando ele, por vontade própria, né, aliado à prece que recebeu, resolve mudar-se. Isso é que é importante para nós. Orar pura e simplesmente por ele é o que nós podemos fazer, é da nossa parte, mas isso não reverte em benefício se da parte do nosso irmão não houver arrependimento e vontade de mudança. E, aliado a isso, a boa vontade de empreender essa mudança. Né? Questão 665. Que se deve pensar da opinião dos que rejeitam a prece em favor dos mortos por não se achar prescrita no Evangelho? Essa é uma questão que muitas correntes evangélicas defendem. Não adianta nada rezar pelos mortos, né? Dizem eles. E aí quem responde à questão é um pastor protestante de nome Monod. Responde o pastor Monod: aos homens disse o Cristo, amai-vos uns aos outros. Esta recomendação contém a de empregar o homem todos os meios possíveis para testemunhar aos outros homens
afeição, sem que o mestre tenha entrado em minúcias quanto à maneira de atingir ele esse fim. Se é certo que nada pode fazer, que o Criador, imagem da justiça perfeita, deixe de aplicá-la a todas as ações do Espírito, não menos certo é que a prece que lhes dirigis por aquele que vos inspira afeição constitui para este um testemunho de que dele vos lembrais. Testemunho que forçosamente contribuirá para lhe suavizar os sofrimentos e consolá-lo. Desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, mas só então é socorrido. Nunca, porém, será deixado na ignorância de que uma alma simpática com ele se ocupou. Ao contrário, será deixado na doce crença de que a intercessão dessa alma lhe foi útil. Daí resulta necessariamente de sua parte um sentimento de gratidão e afeto pelo que lhe deu essa prova de amizade ou de piedade. Em consequência, crescerá num e noutro reciprocamente o amor que o Cristo recomendava aos homens. Ambos, pois, se fizeram assim obedientes à lei de amor e de união de todos os seres. Lei divina de que resultará a unidade, objetivo e finalidade do Espírito. Então, o nosso querido pastor diz, olha, Jesus disse amai-vos uns aos outros e não fixou limite para isso. E ele diz, aquele que está desencarnado, que é fruto da nossa afeição, que é objeto, melhor dizendo, da nossa afeição, merece receber os influxos dessa lembrança e desse afeto para adquirir força nova, energia nova para as modificações que ele precisa empreender. Ele diz, essa lembrança vai lhe suavizar o sofrimento. E desde que ele manifeste o mais ligeiro arrependimento, ele será socorrido. Eu lembro aqui a passagem de André Luiz, que 8 anos no umbral, na região escura, perdido em si mesmo, em 8 anos ele só ouviu vozes que o açoitavam, chamando-o de suicida, cobrando-lhe atitudes que ele não tinha tomado, ou atitudes que ele tinha tomado. E no momento em que ele se voltou para Deus, ele encontrou do lado dele o auxílio. Clarencio estava lá. Quando ele lembrou-se de Deus, ele viu Clarencio. Essa imagem para mim é luminosa. O arrependimento e a louvação, vamos dizer assim, a adoração a Deus. Então, essa frase aqui tem esse significado. O mais leve arrependimento e o auxílio está posto. E uma ideia que para mim é preciosa. Ele diz, no momento em que quem recebe o morto, que recebe a nossa oração, a nossa prece, a nossa lembrança de afeto, se toca de que existe afeto que lhe dirige a lembrança, o pensamento, desenvolve nele a gratidão, capaz de unir esses dois espíritos naquilo que Jesus pregava, amai-vos uns aos outros. É nesse sentido que essa prece endereçada aos mortos contribui para a unicidade, a união entre os espíritos. Bonita a imagem, muito bonita. 666. Pode-se orar aos espíritos? Podemos pedir diretamente a um espírito
alguma coisa ou não dirigir a Deus, não. Essa é a ideia que Kardec coloca. E aí o orientador responde assim: pode-se orar aos bons espíritos, como sendo os mensageiros de Deus e os executores de sua vontade. O poder deles, porém, está em relação com a sua superioridade que tenham alcançado. E de mana origina-se sempre do Senhor de todas as coisas, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as preces que se lhes dirigem só são eficazes se bem aceitas por Deus. Podemos orar para um determinado espírito. Eu posso orar para São João? Posso orar para São João, que é, fecha aspas, no nosso entendimento, um bom espírito. Toda a autoridade e todo o poder, né, de que se reveste aquela figura a quem eu dirijo a minha prece tem origem em Deus. Tudo o que ele pode fazer depende da permissão de Deus. Então eu posso orar aos bons espíritos, entendendo que tudo que eu lhes solicito, por exemplo, necessariamente será feito com permissão de Deus. Essa é a percepção que a gente tem que ter. As preces devem ser dirigidas a Deus. E Deus se encarrega de dizer quem nos assistirá. Mas, se por simpatia nós queremos pedir a algum dos nossos, a quem nós somos devotos, nada impede. Mas fiquemos cientes de que ele só poderá agir com a permissão de Deus. Outro tema, politeísmo. Crença em muitos deuses que governou a humanidade por muito tempo. Questão 667. Por que razão, não obstante ser falsa, a crença politeísta é uma das mais antigas e espalhadas? Nosso orientador responde assim: a concepção de um Deus único não poderia existir no homem senão como resultado do desenvolvimento de suas ideias. Incapaz pela sua ignorância de conceber um ser imaterial, sem forma determinada, atuando sobre a matéria, conferiu-lhe o homem atributos de natureza corpórea, isto é, uma forma e um aspecto. E desde então, tudo o que parecia ultrapassar os limites da inteligência comum era para ele uma divindade. Tudo o que não compreendia devia ser obra de uma potência sobrenatural. Daí crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava. Não havia mais que um passo. Errei na pontuação. Daí a crer em tantas potências distintas quanto os efeitos que observava, não havia mais que um passo. Em todos os tempos, porém, houve homens instruídos que compreenderam ser impossível a existência desses poderes múltiplos a governarem um mundo sem uma direção superior e que, em consequência, se elevaram à concepção de um Deus único. Os homens, alguns homens, viram nessa imensidade de divindades, um grande problema de coordenação. Então, aqueles que conseguiam ver a imensidade dos fenômenos, a diversidade dos fenômenos, não podiam admitir que houvesse uma pessoa encarregada de cada um sem que houvesse uma coordenação. Esse princípio
de uma coordenação, alguém que mandasse em todos, é o princípio do Deus único. Então, muitos homens de ciência, homens que descobriram coisas que hoje alteram nossa maneira de ver o mundo, eram deístas. Deísta é aquele que acredita em um Deus, na existência de um Deus. Não se preocupa muito em tentar conceituar, mas acredita no poder coordenador, organizador, né, criador de Deus. A explicação é muito simples, né? Incapazes de entender que houvesse uma potência, né, que fosse, vamos dizer assim, criador, coordenador, orientador de tudo isso que ele conseguia ver. O homem começou primeiro, atribuir a Deus a forma, vamos dizer assim, o formato humano, né? Depois, tudo o que fugia ao entendimento dele, ele só podia atribuir a uma potência, né, superior a ele. Tal. E daí o homem entender que cada coisa que ele via, né, dependia de um poder, né, que ele fosse comandante, que ele fosse diretor, né, foi um pulinho. Então, o homem via o trovão, via o raio e o trovão, atribuía uma potência, via o vento, atribuía uma outra potência, né? E foram criadas tantas quantas ele conseguia ver, coisas que o atingiam, que mudavam sua vida, vamos dizer assim. Essa é a origem do politeísmo, né? A explicação do nosso irmão é razoável, simples, né? E nos permite uma compreensão, né, do porquê de haver, e inclusive haverem ainda, né, em determinados lugares, uma crença politeísta, muitos deuses. Né? Questão 668. Pergunta Kardec: tendo se produzido em todos os tempos e sendo conhecidos desde as primeiras idades do mundo, não haverão os fenômenos espíritas contribuído para a difusão da crença na pluralidade dos deuses? Não seriam os fenômenos espíritas uma contribuição para que essa crença ficasse mais forte, mais arraigada? Nosso orientador responde assim: sem dúvida, porquanto, chamando Deus a tudo o que era sobre-humano, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais, fazia dele um deus e, por sua morte, lhe rendiam culto. Aqui ele faz menção à questão 603, quando nós falamos de animais, né, e o irmão coloca, não, para os animais o homem é um deus, né? É uma capacidade além dele, então é nesse sentido que ele chama aqui a questão 603. E tem uma nota. A palavra Deus tinha entre os antigos acepção muito ampla. Não indicava, como presentemente, uma personificação do Senhor da natureza. Era uma qualificação genérica que se dava a todo ser existente fora das condições da humanidade. Ora, tendo-lhes as manifestações espíritas revelado a existência de seres incorpóreos a atuarem como potência da natureza, a esses seres deram eles o nome de deuses, como lhes damos atualmente o de espíritos.
Pura questão de palavras, com a única diferença de que, na ignorância em que se achavam, mantida intencionalmente pelos que nisso tinham interesse, eles erigiram templos e altares muito lucrativos a tais deuses, ao passo que hoje os consideramos simples criaturas como nós, mais ou menos perfeitas e despidas de seus invólucros terrestres. Se estudarmos atentamente os diversos atributos das divindades pagãs, reconheceremos sem esforço todos os de que vemos dotados os espíritos nos diferentes graus da escala espírita. O estado físico em que se encontram nos mundos superiores, todas as propriedades do perispírito e os papéis que desempenham nas coisas da terra. Vindo iluminar o mundo com a sua luz, com a sua divina luz, o cristianismo não se propôs destruir uma coisa que está na natureza. Orientou, porém, a adoração para aquele a quem é devida. Cultuavam muitos deuses e o Cristo veio, é o único, é o Pai de tudo. É isso que ele diz. Quanto aos espíritos, a lembrança deles se há perpetuado conforme os povos, sob diversos nomes e suas manifestações, que nunca deixaram de produzir-se, foram interpretadas de maneiras diferentes e muitas vezes exploradas sob o prestígio do mistério. Enquanto para a religião essas manifestações eram fenômenos miraculosos, para os incrédulos sempre foram embustes, mentiras. Hoje, mercê de um estudo mais sério feito à luz meridiana, o espiritismo escoimado das ideias supersticiosas que o ensombraram durante séculos nos revela um dos maiores e mais sublimes princípios da natureza, os espíritos. A pergunta é: o espiritismo contribuiu para as crenças politeístas? E o orientador diz, sem dúvida, porque havia muita manifestação de fenômeno espírita, né? Que o homem atribuía, como era de seu entendimento naquele tempo, a potências, que ele chamava de divindades. Então, de certa forma, contribuíam. O nosso irmão faz questão de fazer uma correlação com o nosso estágio atual. Os fenômenos mediúnicos continuam, né? Os fenômenos espíritas continuam, só que hoje nós entendemos a existência do espírito. E isso muda tudo, porque nós entendemos que essa força da natureza, como ele diz, né, atua, né, sobre a matéria, atua sobre outros espíritos, uns sobre os outros. Né. O que ele faz questão de mencionar é que por muito tempo, né, esse conhecimento foi, de certa forma, manipulado para manter o prestígio de grupos e castas, de grupos religiosos, né, que vamos usar o termo, se adornaram, se apropriaram, né, daquele conhecimento e mantiveram os ignorantes, né, debaixo de sua tutela, de seu poder. Então, sob certos aspectos, era lucrativo, né, você ter a sua igreja. Não é diferente nos dias de hoje, né, continua sendo lucrativo as pessoas oferecerem a sua interpretação, né, como sendo a verdade, e arrebanhar um grande conjunto de homens, né, debaixo da sua visão de mundo. Né. Então o que ele diz é, sim, contribuiu,
né? E por muito tempo os fenômenos ainda foram, vamos dizer assim, manipulados de tal maneira a preservar os interesses de grupos, né? Hoje é diferente, porque de uma forma ou de outra está aí a doutrina afirmada, né, dando a conhecer de outra maneira, oferecendo conhecimento de outra maneira. E por fim, o último tema desse capítulo, sacrifícios. Né? Questão 669, remonta à mais antiga antiguidade o uso dos sacrifícios humanos. Quando se explica que o homem tenha sido levado a crer que tais coisas pudessem agradar a Deus, tirar a vida de um outro homem num altar, né, podia ser uma honraria, uma adoração a Deus. Responde o nosso orientador. Primeiramente porque não compreendia Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem primeiro animais e mais tarde homens. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. Na vida material, como geralmente a praticais, se houverdes de oferecer a alguém um presente, escolhê-lo-eis sempre de tanto maior valor quanto mais afeto e consideração quiserdes testemunhar a esse alguém. Assim tinha que ser com relação a Deus entre homens ignorantes. A pergunta é, de onde é que saiu essa ideia estapafúrdia de que Deus se sentiria honrado recebendo a imolação, a vida de um ser humano? E aí ele explica. Né? Primeiro, Deus não era a bondade. Deus era a justiça impiedosa, né? Que vingava o problema do pai nos filhos, nos netos, como diz a Bíblia. Segundo, eles tinham que oferecer a Deus, esse Deus, né, que não, tinha que oferecer alguma coisa que fosse preciosa, alguma coisa que tivesse muito valor. E aí a vida é o bem de maior valor. Ele faz um paralelo que deixa muito claro qual era a visão que aqueles primitivos tinham, colocando a nossa situação atual. Se você vai ao aniversário de alguém, e esse alguém lhe é muito caro, você tem um afeto muito grande, uma consideração muito grande, você não leva um presente qualquer. Você leva o melhor que o seu dinheiro puder comprar. Né? Assim era com aqueles homens. Ele diz, assim tinha que ser com relação a Deus, que eles queriam muito, que eles temiam muito. Né? Então tinham que oferecer aquilo que tinha de mais precioso, a vida humana. Aí o Kardec desdobra em duas questões. Ele pergunta, de que modo os sacrifícios de animais... a pergunta é, de modo que os sacrifícios dos animais precederam os sacrifícios humanos? Nosso orientador responde, sobre isso não pode haver a menor dúvida. E aí o Kardec pergunta de novo, então, de acordo com a explicação que vindes de dar, não foi de um sentimento de crueldade que se originaram os sacrifícios humanos? Foi pura crueldade? Não foi pura crueldade? E ele diz, não foi pura crueldade. Originaram-se de uma ideia errônea
quanto à maneira de agradar a Deus. Considerai o que se deu com Abraão, personagem bíblico. Com o correr dos tempos, os homens entraram a abusar dessas práticas, imolando seus inimigos comuns, até mesmo seus inimigos particulares. Deus, entretanto, nunca exigiu sacrifícios nem de homens, nem sequer de animais. Não há como imaginar-se que se lhe possa prestar culto mediante a destruição inútil de suas criaturas. Quando ele fala de Abraão, nós vamos a Gênesis, capítulo 22, quando Deus manda que Abraão sacrifique seu filho Isaque. E Abraão efetivamente vai ao monte para matar seu filho. Muito embora a lei mosaica, em Levítico, por exemplo, proíbe o culto a Moloque, que era aquele que recebia o sacrifício de crianças entre os pagãos, entre os politeístas de outro lugar. Então, eles vinham da escravidão e tal, e da escravidão onde eles estavam se cultuava Moloque. Mas veja, no próprio Gênesis, a gente tem o relato de um grande nome do judaísmo, submetido a essa, vamos chamar assim, tentação, que seria oferecer o filho em holocausto, em imolação a Deus. E lá a narrativa diz que Deus determinou. Deus teria determinado a Abraão que matasse seu próprio filho. Questão 670. A respeito disso, vamos fazer mais uma coisa. Se forem lá na Bíblia, o terceiro livro de Moisés, o Levítico, vocês vão encontrar um regramento enorme a respeito de sacrifícios. Os judeus, que eram monoteístas, sacrificavam a Deus animais, dependendo do que fosse, um animal, uma vaca, um bode, uma cabra, dependendo do que fosse. Então eles tinham lá sacrifícios em holocausto, sacrifícios expiatórios, sacrifícios pacíficos, qualquer coisinha, até por gratidão a Deus, se matava um bicho. Então, quando o Kardec coloca sacrifícios aqui, ele está remetendo à origem do nosso conhecimento bíblico, nossa orientação religiosa. Questão 670. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Responde o nosso orientador. Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Então, sacrifícios nunca foram agradáveis a Deus. Mas Deus, na sua sabedoria, julga o motor, o que move o homem a fazer, a intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia o ato, e não no ato. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios, com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas, por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fim. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Desculpem. Questão 671. Que devemos pensar das chamadas guerras santas,
o sentimento que impele os povos fanáticos, tendo em vista agradar a Deus, a exterminarem o mais possível os que não partilham de suas crenças. Poderá equiparar-se quanto à origem ao sentimento que os excitava outrora a sacrificarem seus semelhantes? As guerras santas são, vamos dizer assim, um prosseguimento da prática dos sacrifícios humanos? Responde nosso orientador assim: são impelidos pelos maus espíritos e fazendo a guerra aos seus semelhantes, contravêm a vontade de Deus, que manda, ame cada um o seu irmão como a si mesmo. Todas as religiões, ou antes, todos os povos, adoram um mesmo Deus, qualquer que seja o nome que lhe deem. Por que então há de fazer guerra? Por que então há de um fazer guerra a outro, sob fundamento de ser a religião deste diferente da sua, ou por não ter ainda atingido o grau de progresso da dos povos cultos? Se são desculpáveis os povos de não crerem na palavra daquele que o Espírito de Deus animava e que Deus enviou, Jesus, se são desculpáveis os povos que não creem em Jesus, sobretudo os que não ouviram e não lhe testemunharam os atos, como pretenderdes que creiam nessa palavra de paz, quando lhes ides levá-la de espada em punho? Eles têm que ser esclarecidos e devemos esforçar-nos para fazê-los conhecer a doutrina do Salvador mediante a persuasão e com brandura, nunca a ferro e fogo. Em vossa maioria, não acreditais nas comunicações que temos com certos mortais. Como quereríeis que estranhos acreditassem na vossa palavra, quando desmentis com atos a doutrina que pregais? Aqui não tem nem o que comentar, né? Nós estamos vendo hoje, né, uma guerra. E se a gente aplicar isso aqui no que a gente está vendo lá, a gente vai ver que é uma guerra santa para quem pratica a guerra, né? Quem invade, quem hostiliza. Na cabeça dele, perturbado que é, acha que está levando a paz. E pergunta-se, mas como levar a paz com a espada na mão? 672. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha a seus olhos mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, diz nosso orientador, declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. A oferta nada interessa. O que interessa é o sentimento. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez de sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Por fim, 673. Não seria um meio de tornar essas oferendas agradáveis a Deus, consagrá-las a minorar os sofrimentos daqueles a quem falta o necessário? E neste caso, o sacrifício dos animais praticado com fim útil se tornaria meritório ao passo que era abusivo quando para nada servia ou só aproveitava aos que de nada precisavam? Não haveria qualquer coisa de verdadeiramente piedoso em consagrar-se aos pobres as primícias dos bens que Deus nos concede na terra? Se eu matasse os bichos para alimentar os pobres, em nome de Deus, seria agradável a Deus? Essa é a pergunta que o Kardec faz.
E aí o orientador responde assim: Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O melhor, o melhor meio de honrá-lo consiste em minorar os sofrimentos dos pobres e dos aflitos. Não quero dizer com isso que ele desaprove as cerimônias que praticais para lhe dirigirdes as vossas preces, as missas, as reuniões de oração. Muito dinheiro, porém, aí se gasta, que poderia ser empregado mais utilmente do que o é. Deus ama a simplicidade em tudo. O homem que se atém às exterioridades e não ao coração é um espírito de vistas acanhadas. Dizei em consciência se Deus deve atender mais à forma do que ao fundo. Efetivamente, ele não diz que um sacrifício, né, que se deixe em honra a Deus, cujo despojo, cujas carnes, né, fossem repartidas entre os pobres, seria agradável a Deus. Ele não diz isso, porque não é assim que funciona. Mas ele diz, o ato de ajudar aos necessitados é agradável a Deus. O ato de ajudar, não o ato de matar o animal, o ato de ajudar. Ele diz, Deus abençoa sempre os que fazem o bem. O bem é você alimentar, é você assistir, é você apoiar. É isso que ele diz. Ele não responde taxativamente. Quando Kardec pergunta se seria mais agradável a Deus, se não seria um meio de tornar agradável a Deus. Mas aí ele diz, olha, existe muita coisa que vocês não consideram e que deveria ser observado. Ele não recrimina os templos, as missas, as reuniões, né? Mas ele diz, há aí muito dinheiro que poderia ser revertido na consolação, no auxílio, no apoio. E ele remata, Deus ama a simplicidade. O homem que se atém às exterioridades, à forma do culto, e não ao coração, é um espírito acanhado. É um espírito de vista acanhada. Qualquer forma vamos dizer, menor. Qualquer forma de adoração é menor. O que vai na adoração é o sentimento. Então, da lei de adoração é o pensamento e o sentimento dirigido a Deus. É a ação em favor do nosso irmão. Fazer o bem e evitar o mal. Isso é a adoração. E eu acredito que nós conseguimos extrair, né, das questões, das respostas, um bom fundamento para o nosso dia a dia, para a nossa forma de proceder. Né? Eu me estendi um bocadinho, bem mais do que o normal, mas eu tinha que encerrar, né, essa ideia, né, para que os irmãos ficassem com o conjunto da ideia formado. Nós vamos agradecendo a Deus a oportunidade de nos reunirmos para o estudo, agradecendo também ao Mestre Jesus e aos bons amigos a companhia e a orientação, rogando ao Mestre nos mantenha debaixo de sua luz, para que a gente tenha clareza em identificar objetivos e caminhos. E que o Mestre continue do nosso lado, nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.